Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma vez com todas vocês aí, né? Tô esperando o pessoal chegar, entrar, para que eu possa então começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que eu percebi que as pessoas têm muita dúvida a respeito disso, e então eu tô aqui mais uma vez essa semana para a gente poder compartilhar um pouquinho de informações a esse respeito. Né, a respeito do quê? Qual o tema, afinal de contas? Sobre metabolismo, né? Uma palavra tão hoje falada, tão comum da gente escutar, mas que às vezes as pessoas não sabem nem o que é, né? E o que a gente pode fazer para melhorar, o que influencia o metabolismo. Então, quando eu fiz a enquete sobre falar sobre um pouco de emagrecimento, falar sobre metabolismo, eu vi que as pessoas pediram mais informações a respeito disso, até porque o metabolismo está diretamente ligado com o processo de emagrecimento, tá? Então, para quem não me conhece, quem está chegando, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E estou aqui hoje para fazer essa live ao vivo agora com vocês sobre o tema metabolismo, tá certo? Então, uma boa noite a todas vocês que estão chegando. Oi, Silvana. Oi, Angélica. Obrigado, né, pela toda o segmento que vocês estão me dando, as respostas, o carinho, a atenção com relação aos posts comigo. Enfim, isso só vem me motivar cada vez mais, como eu digo sempre para vocês, a estar buscando mais informações, a estar estudando para poder dar o de melhor aí a cada semana para vocês, tá? Bom, muito bem. Então vamos lá. O que é metabolismo? Vou também, deixa eu, antes de começar a falar, vamos deixar as perguntas para o final. Se por acaso tiver alguma coisa muito importante que eu veja aí, que me chama atenção de acordo com o que eu tô falando, eu vou responder, mas vou tentar deixar porque pro final, para não atrapalhar a sequência aí de todo o conteúdo, tá bom? Muito bem, mas quero responder a todas porque eu acho que a live é legal por isso pra gente interagir, tá? Bom, o que é metabolismo? Metabolismo, gente, no grego, ele já significa mudanças, né? Então, mudanças, trocas. Isso é metabolismo, o que significa no grego, né? No latim. Agora, na realidade, o metabolismo, então, nada mais é do que as mudanças e as trocas que ocorrem desde o nascimento, né, até o último minuto de vida da gente, com relação à síntese, à construção das células, de estruturas e a decomposição e degradação dessas estruturas ou de células. Então, toda essa transformação que ocorre através de reações bioquímicas no nosso organismo, que são dependentes de enzimas, inclusive, para fazê-las, se chama metabolismo. Então, metabolismo é a construção e a degradação. Então, o nosso corpo está em constante mudança. Então, ele está renovando a cada minuto e está se decompondo a cada minuto. Então, essa composição, essa síntese, essa construção e, em paralelo, ao mesmo tempo, a gente ter a degradação, a decomposição, a quebra, isso, as duas coisas juntas, então, a gente dá um nome de metabolismo, que então é dividido em catabolismo, que é a quebra, e anabolismo, que é a construção, certo? Então a gente está constantemente construindo e constantemente quebrando, hidrolisando, degradando, decompondo estruturas e substâncias do nosso corpo, tá? Então esse é o processo que dá a vida pra gente, que faz com que tudo funcione dentro do nosso corpo. Por isso que a gente diz que o nosso organismo é pura bioquímica. Porque a gente está constantemente fazendo reações bioquímicas para poder se compor e se decompor, para compor e se decompor, para sintetizar e degradar. Então, catabolizando e anabolizando. Então, quando a gente falar sempre em catabolismo, é quebra. Quando eu falar em anabolismo, é a construção.
os dois juntos, metabolismo, certo? Então, isso é importante. E que todas essas reações químicas são dependentes de vitaminas, de minerais, de proteínas, de carboidratos, de gorduras. Então, a gente precisa de macronutrientes, de micronutrientes o tempo todo para poder fazer a síntese, a construção e também a degradação. Então, vou dar um exemplo assim para vocês. O que é um catabolismo, por exemplo? Então, a gente vai quebrar moléculas de glicose, né? Comemos carboidratos, a gente vai guardar esse carboidrato que vai se decompor em glicose, então, e aí vai se armazenar na forma de glicogênio no nosso músculo, e quando a gente precisa de uma energia, a gente vai decompor, vai então degradar esse glicogênio para formar energia. Então a gente fez primeiro um processo de decomposição, guardamos ele e depois a gente vai fazer outra vez uma decomposição para poder gerar energia. Quebramos isso. E quando a gente come proteína, por exemplo, a gente vai degradar isso em aminoácidos. Os aminoácidos vão fazer então uma síntese, uma construção, ajudar a construção da massa magra. Então, nesse processo, a gente está fazendo anabolismo, sintetizando massa magra. No outro, a gente está decompondo, catabolizando, então, o carboidrato para poder gerar energia. Deu para entender qual é a diferença entre um e outro? Então, é dessa forma que o nosso corpo sobrevive. Nós temos, gente, o metabolismo de repouso, né? Ou o metabolismo basal. Então, eles são sinônimos, são iguais. O que acontece? O metabolismo basal ou de repouso é aquele que todas as pessoas têm para poder se manter vivas. Então, para o nosso coração bater, para a gente poder respirar, para todos os órgãos nossos funcionarem, eles precisam de ter um gasto calórico, né? Então, esse gasto calórico, para tudo isso funcionar no nosso corpo, é chamado de metabolismo basal ou de repouso. E ele representa, gente, 70% do nosso gasto calórico. Então, olha que importância a gente tem que ter a importância que a gente tem que dar a esse metabolismo de repouso. E tem várias coisas que influenciam esse metabolismo. Então já é um metabolismo que mesmo sem você fazer nada durante o dia, se você ficasse deitada o tempo todo, você iria gastar só para poder viver. Então o metabolismo de repouso é aquele que a gente vai fazer o cálculo das 24 horas, mas supondo que esse indivíduo fique de 8 horas em média em repouso, dormindo, tá? E o resto do dia em outras atividades. Então, esse metabolismo de base de repouso representa 70% do nosso gasto calórico diário. Muito bem. E os outros 30%? A gente vai poder despender gasto calórico também na digestão de alimentos. 10% do nosso gasto calórico diário é por um processo chamado termogênese, que é a digestão daquilo que a gente come. Então, dependendo da composição das nossas refeições, dependendo do que a gente come durante o dia, a gente gasta em média 10%, né, para poder fazer digestão, para poder fazer toda a quebra, para poder fazer então essa fabricação de substâncias, esse armazenamento, para que toda a parte gástrica e intestinal funcione, para que o nosso fígado funcione, para que metabolize tudo aquilo que a gente está comendo. Então aí a gente em média gasta uns 10% para digerir alimento, tá? E o restante, gente, são gastos calóricos variáveis, que é aí a gente corresponde ao metabolismo de geração de energia via exercícios físicos, tá certo? Então, 70% metabolismo de repouso ou básico, 10% em média pela digestão e o restante é um gasto calórico que é variável porque ele representa metabolismo energético, ou seja, o metabolismo que eu vou despender mediante as atividades físicas que eu for fazer ao longo do dia. Então, não só as atividades físicas de trabalho, mas
as atividades físicas de exercícios que eu vou me submeter a fazer, que eu vou me comprometer a fazer. Certo? Então, por exemplo, atividades físicas diárias, por exemplo, as pessoas que trabalham andando, subindo e descendo escada, se movimentando todo dia, vão ter um gasto calórico maior. Então, o metabolismo energético para gerar energia a partir dessas atividades vai ser muito maior do que aquela pessoa que trabalha no escritório, num banco, sentada com atividades intelectuais, tá? Agora, eu posso aumentar meu gasto calórico se eu conseguir fazer exercícios de mais alta intensidade ou por um tempo mais prolongado. Aí eu vou aumentar o meu metabolismo energético e aí meu gasto calórico ao longo do dia vai ser maior. Então eu vou ter os 70% para me manter viva, eu tenho os 10% dependendo daquilo que eu como, de digestão, né? Daquilo que eu comi durante ao longo do dia, e vou ter todo esse metabolismo energético que vai ser variável de acordo com as atividades físicas que eu faço durante o dia e de acordo com os exercícios físicos que eu também faço ou me submeto ao longo de cada dia, certo? Cada exercício físico, ele vai representar, então, um gasto calórico. Quanto maior a intensidade ou maior tempo, eu vou despender um gasto calórico maior, eu vou ter então um metabolismo energético que vai ser mais representativo, né? Porque eu vou ter que gastar mais energia, ou via carboidrato, dependendo do exercício que eu faço, ou vou gerar energia via gordura, tá? Também dependendo da intensidade e do tempo do exercício. E aí eu somo tudo isso para dizer então quanto que eu tenho de gasto calórico ao longo do dia, certo? E é também através desta conta que a gente faz que nós vamos saber orientar o paciente quanto de calorias aquele indivíduo precisa, ou aquela mulher, ou aquele homem, se dependendo do objetivo que ele quer alcançar, somando todos esses gastos calóricos que ele tem ao longo das 24 horas, certo, gente? Então, isso é importante vocês saberem. Bom, muito bem. Oi, Virgínia. Oi, Bernadette. Tudo bem? Vou acenar aqui para vocês. Olha só. Bom, então, gente, taxa metabólica basal, ela pode ser medida, esse 70% de gasto calórico, ela pode ser medida hoje ou através do oxigênio consumido, que a gente tem algumas máquinas que fazem isso, né, que exames que podem submeter o paciente a saber exatamente quanto que ele consome de oxigênio e qual é o metabolismo basal dele. Tem exames de bioimpedância, como eu faço aqui na clínica, tem várias máquinas hoje que a gente pode estar fazendo o cálculo através dessas máquinas, jogando o peso, a altura, a idade do paciente, sexo, enfim, ele já me dá a média de uma taxa basal, né, metabólica basal. Ou então eu tenho equações, que antigamente a gente não tinha máquina, mas a gente tinha essas equações para poder jogar homem e mulher, dependendo da altura, do peso, da idade. Essas equações, elas podem também me dar uma média de taxa metabólica basal, né? Uma coisa é certa, gente, o nosso organismo, ele precisa, então, dessas quantidades calóricas, pelo menos basais, porque senão a gente começa a comprometer o funcionamento de todos esses órgãos. Bom, muito bem, gente. E outra coisa importante, para a gente se manter viva, o nosso organismo, ele sempre vai levar a gente num equilíbrio metabólico que a gente chama, né? Homeostase. Ou seja, ele vai estar sempre buscando ter um equilíbrio entre o catabolismo e o anabolismo. Então, esse equilíbrio metabólico é algo que o nosso organismo sempre vai correr atrás. Então, quando a gente quer melhorar o nosso metabolismo, a gente fala assim, ó, então vamos melhorar o gasto calórico, por exemplo, via atividade física, que ele vai ter que, consequentemente, acelerar esse metabolismo para correr atrás de um equilíbrio. Porque dentro de um equilíbrio é onde a gente tem uma tranquilidade melhor, um equilíbrio melhor de tudo funcionar direitinho, de produção de energia adequada, de produção de hormônios adequados, enfim, um equilíbrio no ritmo metabólico do nosso organismo. Então, toda vez o nosso organismo vai querer
buscar esse equilíbrio. Então, quando tiver em desequilíbrio, ou tá catabolizando demais, tá quebrando demais, tá querendo fazer decomposição demais, porque eu tô comendo muito pouco, ele começa a degradar demais, ou eu tô comendo muito, ele começa a fazer muita síntese, isso causa um estresse metabólico que a gente chama. E isso causa, às vezes, danos muito sérios e correspondem a risco à nossa saúde. Então, a gente precisa muito bem, como profissional, saber quando a gente vai usar uma estratégia de querer catabolizar alguma coisa, oxidar alguma coisa, como no caso da gordura, quando a gente quer emagrecer, ou quando a gente quer sintetizar alguma coisa, renovar, recompor, construir alguma coisa, como é o caso da massa magra. Aí as estratégias nutricionais têm que ser diferentes, tá certo? Para poder, então, ir de encontro a uma necessidade metabólica. É assim que a gente chama. Tá difícil, gente, o que eu tô falando para vocês? Eu tô tentando simplificar ao máximo, tá? Bom, então isso é importante vocês saberem. Agora, tem alguns fatores que interferem diretamente no metabolismo. Vocês já devem ter escutado falar, e é uma coisa muito comum das pessoas falarem, chegarem aqui no meu consultório e dizer: doutor, eu tenho um metabolismo muito lento e eu acho que é por isso que eu engordo com muita facilidade, né? Porque eu vejo que meu metabolismo é muito lento. Então, realmente tem alguns genes, né? Algumas pessoas que têm algumas expressões genéticas, alguns genes que vão expressar essa facilidade das pessoas serem mais lentas a nível metabólico e fazerem, então, uma degradação mais lenta, mas uma composição, um armazenamento mais fácil. Então, aquela pessoa que come até pouco, mas ela armazena com mais facilidade. Por quê? Porque a degradação dela é muito lenta. E a composição dela, ela compõe, quer dizer, ela armazena aquela caloria que ela está ingerindo com muito mais facilidade. Então, por quê? Porque ela expressa alguns genes que dão para ela uma facilidade para isso. Então, é aquela pessoa que engorda com muito mais facilidade, tá certo? Por outro lado, a gente tem pessoas também que expressam genes que fazem com que o nosso corpo metabolize muito rápido, tenha um metabolismo mais acelerado. Então, aquela pessoa que come, mas ela não armazena com facilidade. É aquela pessoa que é difícil de engordar, né? Que não consegue nem ganhar massa magra, né? E nem gordura, por mais que ela coma. Por quê? Porque ela tem expressões genéticas muito preponderantes nesse sentido, né? Então são pessoas que a gente fala, tá, é ruim é magro de ruindade, porque come, por mais que ela coma quantidades calóricas, certas ou erradas, ela não consegue armazenar com tanta facilidade. Agora, uma coisa é fato, a gente pode, por mais que essas pessoas tenham ou mais metabolismo mais acelerado ou mais lento, a gente pode fazer uma mudança nessa expressão genética, tá? Pode ter mais risco para uma coisa ou mais risco para outra, ou mais facilidade para uma coisa ou mais facilidade para outra, mas a gente pode mudar com intervenções nutricionais e exercícios físicos. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então, primeiro, gente, para aquela pessoa que está desesperada e está me vendo aí, ó, que ela não consegue emagrecer porque tem esse metabolismo muito lento e ela faz parte desse grupo que eu falei, ela tem que entender que para ela melhorar o gasto calórico e acelerar esse metabolismo, ela tem que fazer exercícios. Não tem como. Por quê? Quando ela faz exercícios, e principalmente aí, gente, a gente não pode fazer com que essa pessoa só faça exercício aeróbio para oxidar a gordura, para degradar a gordura, né? Para poder essa gordura gerar energia. Mas ela também tem que fazer exercícios resistidos, exercícios de força. Por quê? Porque se ela fizer um aumento da massa magra dela, da musculatura dela, essa musculatura dela vai fazer com que o metabolismo basal dela aumente. Então, isso vai aumentar o gasto calórico dela diário.
Então, vocês que têm metabolismo mais lento, comecem a fazer exercícios de força. Porque a partir do momento que vocês aumentarem suas massas magras, o músculo, vocês vão aumentar a taxa metabólica basal e vai aumentar o gasto calórico diário, certo? Então, isso é extremamente importante. Além disso, a gente tem que saber que, é lógico, a alimentação, como eu falei para vocês, ela também tem uma influência direta sobre gasto calórico. Controlar o gasto calórico durante o dia, é lógico, eu vou ter que ter um controle, não só na qualidade, no fracionamento, mas na quantidade daquilo que eu como, né? Então, se eu tô gastando mais, eu tenho que ter um controle na entrada, mas também que tipo de alimento que eu tô comendo. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas... Opa, olha só, tem um monte de pergunta, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a proteína, alimentos fontes de proteína e alimentos fontes de carboidrato, de gorduras, desculpe, eles gastam mais calorias para serem digeridos do que carboidratos. Então, o paciente que já tem a pessoa que já tem um metabolismo mais lento, ela tem que dar um pouco mais de ênfase a proteínas e gorduras boas. Por quê? Porque o gasto calórico, aquela termogênese via digestão desses macronutrientes é um pouco maior. O organismo gasta mais para digerir essas estruturas. Leva mais tempo para digerir, proporciona mais saciedade. Não que ele não vá comer carboidratos bons, mas eu estou dizendo pelo fator de acelerar o metabolismo. Além disso, dentro da alimentação, o que eu posso fazer para as pessoas aumentarem esse metabolismo? A gente pode estar introduzindo aqueles alimentos, aquelas substâncias mais termogênicas. Oi, Silvana, tudo bem? Lembra que eu fiz uma live sobre alimentos termogênicos? Então, por que a gente não lançar mão dessa estratégia nutricional para essas pacientes? Usar mais chá verde, para quem pode, né, gente? Lembrando que tem algumas contraindicações. Vou usar mais a pimenta, usar mais o chá, a cafeína, que é importante, o gengibre, a canela. Então, essas substâncias ou as substâncias presentes nesses alimentos, elas têm ativos que vão aumentar mais a termogênese e vão aumentar mais o gasto calórico, vão acelerar mais esse metabolismo, certo? Então, gente, aumentar a massa magra, né? Fazer mais exercícios de forças. Eu vou estar fazendo aeróbio junto, mas não esqueçam do que eu falei. Colocar mais proteínas e gorduras nesse cardápio dia a dia, tá? E usar mais alimentos termogênicos. Além disso, o que eu tenho que fazer também? Dormir bem. Porque conforme eu dormir bem, ter um sono mais reparador, repousante, eu vou ter mais energia, mais disposição para o dia seguinte para melhorar minha performance no exercício e nas minhas atividades diárias. Além do que, eu vou regular mais os meus hormônios, seja o hormônio de estresse, que vocês sabem que o hormônio de estresse ele vai catabolizar, quebrar, vai aumentar a insulina, vai aumentar a fome. Então, para me ajudar a emagrecer e para me melhorar o metabolismo, acelerar, eu preciso ter um sono reparador, né? Eu preciso também controlar todas as minhas glândulas que fabricam hormônios que podem interferir diretamente sobre o meu gasto calórico e meu metabolismo. Quem são elas? Tipo, gente, eu preciso estar sabendo que a minha glândula tireoide esteja equilibrada. Por quê? Porque se eu tiver com uma tireoide não funcionando em equilíbrio, que ela tiver uma tiroidite, uma doença autoimune, uma disfunção tiroidiana, posso estar produzindo menos quantidade de um hormônio chamado T3, tiroxina, e aí eu posso ter uma alteração no gasto calórico durante o dia. Eu vou ter um metabolismo mais lento por conta de uma disfunção hormonal, tá? Além do que, eu posso também ter uma alteração hormonal perante a minha suprarrenal. Por isso que eu falei que eu preciso controlar estresse, dormir bem. Por quê? Porque tanto o cortisol como a adrenalina, noradrenalina, enfim, todos esses hormônios, eles vão interferir também no meu metabolismo. Eles podem acelerar mais ou desacelerar.
Então eu preciso ter uma garantia de modular meu estresse, dormir bem, fazer exames com regularidade para saber se esses hormônios estão todos adequados, né? Consumir alimentos mais proteicos e mais com gorduras boas durante o dia, fracionar direito essa alimentação, olhar as quantidades que eu posso ingerir mediante aquele gasto calórico que eu expliquei para vocês, né? E colocar mais alimentos termogênicos. Isto são várias estratégias que eu tenho que estar utilizando. Na verdade, é uma somatória de coisas. A Silvana está perguntando aqui, só estou diminuindo peso na semana que vou para musculação. Ah, tá vendo? Ó, Silvana é uma paciente, seguidora minha. Eu vou falar isso para vocês agora, porque eu acho super legal esse depoimento, viu, Silvana? Obrigada. Porque ela tá dizendo que ela só tá conseguindo, inclusive ela é uma educadora física, tá? Uma personal das boas, que ela só tá conseguindo reduzir peso quando ela entendeu que ela precisa fazer a musculação de 3 a 4 vezes na semana. Por quê? Porque daí ela aumenta a massa magra e aumenta a taxa metabólica basal, acelera o metabolismo. É isso, gente. Então, quem nasceu com metabolismo lento vai ficar a vida inteira com metabolismo lento? Não! Hoje a gente sabe que a gente pode modificar essas expressões genéticas, silenciar esses genes e poder fazer com que a gente modifique nosso ritmo metabólico, né? Da mesma forma, aquela pessoa que tem um metabolismo mais acelerado, que tem uma dificuldade incrível para engordar, que por incrível que pareça, gente, eu tenho muitos pacientes aqui que até choram, né? São às vezes até depressivos por conta disso, causam muito problema psicológico. Com aquelas pessoas que comem e não conseguem engordar, quer aumentar a coxa, quer aumentar bumbum, quer aumentar um pouquinho a massa magra e não consegue fazer síntese de massa magra, não consegue construir tecido, né? Bom, enfim, nem gordura e nem músculo, na verdade. Então, essas pessoas, elas precisam, além de comer direitinho, é lógico que a alimentação é fundamental, com qualidade, com quantidade, você ter a matéria-prima, que eu digo, o nutriente certo, na hora certa, na quantidade certa, fazer o estímulo do exercício adequado. Então essa pessoa sim, ela tem que fazer a musculação mesmo, ela tem certos casos que eu tiro completamente o aeróbio em alguns momentos para poder deixar só fazer a síntese, porque a gente tem muito mais anabolismo, então estímulo anabólico quando eu faço exercício de força. Então essas pessoas, elas têm que ter um tempo às vezes de recuperação maior, elas têm que ter um tempo de sono maior, elas têm que modular o estresse com certeza, para que a gente consiga então mudar esse metabolismo, tá? E fazer ele ficar menos acelerado, ficar um pouco mais equilibrado para ela conseguir fazer síntese de massa magra, aumentar mais o peso de músculo, desse tecido nobre, desse compartimento que é tão difícil essa pessoa ganhar. Modular os hormônios dela, ver se tá tudo ok. Então é um conjunto, é uma somatória de coisas que nós temos que intervir para poder ter um bom resultado. Não é só uma coisa, não basta só, igual tem pessoas aqui me perguntando, doutora, boa noite, tomar água com limão em jejum todos os dias melhora o metabolismo? Na verdade, a água com limão, ela vai ter um poder de fazer desintoxicação, melhorar, fazer alcalinização, melhorar a digestão, ela vai fazer esse processo. Não tem, na verdade, eu preciso de uma boa hidratação, vamos dizer assim, mas eu não posso só dizer que ela tem uma influência grande e nem posso falar que uma hidratação, o limão, a vitamina C, enfim, a água tem um fator direto importante sobre o ritmo metabólico. Não é, a hidratação tem como um todo, mas não especificamente a água com limão. Ela só vem se somar a uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável, tá? Mas ela não é o mais importante para que eu consiga isso. Ellen, eu tenho uma filha de 10 anos, 10 meses, e na gravidez engordei 25 quilos. Ainda não consegui voltar meu peso de 65. Estou falhando há 3 meses e não consigo emagrecer. Eu fui no nutricionista, nutrólogo, e o que faço? Então, aí é o que eu falei pra vocês. Cada caso é um caso. Toda vez que eu faço a live, gente, eu tô falando em linhas gerais, né? Eu tô falando que os estudos demonstram, eu tô colocando para vocês a minha experiência aqui do consultório, minha experiência clínica aqui, e tudo de mais recente que a gente sabe a respeito do assunto.
Então, isso é geral. Cada caso eu tenho que investigar a história, a patologia, exames, porque daí eu vou montar as estratégias, o plano alimentar personalizado. Né? O que eu estou dizendo para vocês é o que influencia no metabolismo, o que é o metabolismo e de que forma eu posso mudar isso. Porque às vezes a pessoa fala, puxa, eu tenho um metabolismo tão lento, então esquece, eu não vou conseguir emagrecer, para mim é tudo mais difícil. E não é isso. Eu tô cansada de ver, de vivenciar e de conseguir essas mudanças, essas transformações nas pessoas aqui, a partir do momento que elas depositam confiança, primeiro nelas mesmas, segundo no profissional que está atendendo, né? E assim, gente, são os desafios das nossas vidas. A gente tem que ter as metas, tem que acreditar, tem que realmente se comprometer, tem que saber que tem que ter persistência, os exercícios têm que ser frequentes. Não adianta fazer uma semana uma vez, outra semana ficar 2 vezes sem fazer. Não é nada disso, gente. Precisa ter a frequência do estímulo metabólico, né? Para que eu consiga de fato aumentar minha massa magra. Eu tenho que ter frequência para poder gerar um gasto calórico perante a oxidação dos ácidos graxos da gordura, para mim reduzir gordura corporal. Eu preciso saber que eu dormi direito, eu comi direito. Então, quer dizer, tudo isso é um conjunto, é uma somatória que vai levar a um resultado final melhor para cada um, tá? Quantas vezes você pode tomar chá verde? É a Marina, né? Marina, chá verde depende. Se você for uma pessoa hipertensa, por exemplo, ou muito nervosa, eu não indico o chá verde. Mas se você não tiver nenhum problema com relação a isso, a gente pode ou nenhuma sensibilidade ao chá verde, porque ele tem cafeína, no máximo 3 xícaras de chá ao dia. E nunca depois das 18 horas, 17 horas, porque essa cafeína pode atrapalhar o seu sono, tá? A outra coisa, Luciana, como muito sou magro de ruim. Tá vendo? Eu acabei de falar, porque deve ter um metabolismo muito acelerado, lógico. Agora, outra coisa, vamos ver. Franci, boa noite. Oi, Franci. Silvana, legal. Carla, você é maravilhosa. Aqui. Doutora, tenho 30 anos e há 2 anos eliminei 13 quilos mantendo reeducação alimentar. Porém, sofro de síndrome de ovário policístico e tomo muito verde, gengibre e canela. Qual a quantidade que posso tomar por dia? Meu metabolismo é muito lento. Então, o gengibre, a canela, o chá verde é bem bacana. Você pode fazer um dia um dia outro, ou combina cada 2, tá? No máximo de 2, 3 xícaras por dia, sempre assim, e no período da manhã para tarde. Esse é o jeito melhor. Gengibre e canela não tem problema você consumir à noite. O problema maior é com relação a cafeína e chá verde, ou chá mate, ou chá preto. Esses sim podem tirar suas noites de sono, daí não é legal, tá? Se você for uma pessoa agitada, aí então a gente reduz um pouquinho essa questão. Agora, síndrome de ovário policístico tem uma desregulação hormonal, tem maior risco de resistência insulínica, a gente precisa controlar a questão da produção de insulina e glicemia, né? Então é um caso também um pouco mais específico, que é importante a gente levar em consideração, porque senão tem maior dificuldade de emagrecer pela síndrome, tá certo? Uma outra coisa importante é vocês saberem que a idade também influencia nosso metabolismo, é lógico. Gente, quando a gente está na fase de crescimento, ou vamos dizer assim, até os 30 anos, nosso metabolismo é muito mais acelerado, porque a gente está muito mais anabolizando, crescendo, desenvolvendo, formando estruturas, enfim. Então o metabolismo está rápido, tanto é que um pouquinho de exagero que vocês têm, vocês podem ver isso, né? Quando é mais novo, eu falo, tudo pode, mas nem tudo, né, gente? Não vamos abusar. Mas por conta desse metabolismo mais rápido, às vezes vocês exageram, mas voltando ao ritmo normal das atividades físicas, da alimentação, vocês retomam o peso, porque eu falei que o nosso organismo sempre vai querer esse equilíbrio metabólico, essa homeostase, né? Ele nos leva a isso. Só que é lógico, a gente insistir demais, ele vai desequilibrar outra vez. Mas até os 30 anos isso é mais fácil. A partir dos 30, a gente já vê uma dificuldade maior, né? Então, por quê? Porque o metabolismo ele vai ficando um pouco mais lento, certo? Então a gente vai mais quebrando, mais catabolizando do que anabolizando. Para anabolizar, eu preciso de energia para construir.
Para catabolizar, eu estou quebrando para gerar energia. Entendeu a diferença? Então, por isso, vai ser mais fácil eu engordar e aí o meu gasto calórico é menor e o metabolismo, então, ele vai ficar mais lento. De que forma eu posso intervir nisso? Fazendo exercícios físicos, mantendo ou aumentando minha massa magra, aumentando meu gasto calórico por essas atividades diárias, tá certo? Então, mesmo eu tendo 40, 50, 60 anos, a gente pode estar intervindo nisso e pode manter um metabolismo acelerado se eu mantiver minha massa magra. Por isso que no processo de emagrecimento, o que mais a gente tem que proteger é a massa muscular. Por quê? Não adianta nada eu fazer dietas malucas, dietas da moda e perder a massa muscular, porque daí eu vou estar diminuindo meu gasto calórico, em virtude da minha taxa metabólica basal, aquele que vale 70%, diminuir, porque eu diminuí meu músculo, tá certo, gente? Daí eu volto a engordar com muito mais facilidade. Outro fato importante, sexo. A gente sabe que as mulheres têm menor metabolismo do que homens, pouco, mas tem algumas, né? Tem umas que tem mais do que homens, mas são algumas exceções, mas na maioria os homens têm um metabolismo mais alto. Por quê? Porque eles têm mais massa magra que nós, tá certo? Isso também é um ponto positivo, tá vendo? O homem ganha até nisso, olha só que danado. Bom, com relação ao peso, quanto mais peso eu tenho, mais gasto calórico eu tenho, principalmente se eu tiver mais massa magra. Outra coisa, então, quanto mais músculo, maior metabolismo, eu quero que vocês se enfatizem isso, né? Falei da termogênese, falei dos alimentos que podem ativar mais o metabolismo e falei de toda a alimentação com relação a isso. Tem uma pergunta que me fizeram com relação ao jejum intermitente, né? Se é importante, se longos períodos em jejum, até jejum intermitente, poderia dar alguma consequência com relação ao metabolismo desacelerar em virtude, então, de ficar grandes períodos sem comer. Na verdade, gente, antigamente a gente tinha essa ideia, mas hoje os estudos demonstram que o que vale é a termogênese ao longo do dia, o que eu como ao longo do dia, né? Então, realmente, se durante o dia eu comer 3 refeições ou eu comer 5 refeições, e for a mesma quantidade, eu diluí em 5 e a mesma quantidade eu diluí nas 3, o mesmo valor calórico com a mesma qualidade nutricional, o mesmo equilíbrio de macronutrientes, o meu gasto calórico vai ser igual. O único comprometimento que eu vou ter, então aquele termogênese vai ser 10%, a mesma coisa. Agora, o único comprometimento é pessoas que às vezes ficam muito tempo sem comer e quando comem, por exemplo, na próxima refeição, vão comer demais. Então, esse é o receio da gente. Então, o jejum prolongado, não que interfira diretamente no metabolismo, mas pode interferir no consumo de alimentos, ou seja, deixar você com mais fome na próxima refeição. E tem algumas pessoas que também têm uma hipoglicemia, não pode ficar em jejum por muito tempo. Então, por isso que cada caso é um caso. Mas com relação a interferir no metabolismo, os últimos estudos demonstram que isso não procede, tá? Obrigada, Silvana. Eu também adoro você aí, ó. Aí, bacana, ficou contente com o seu resultado. Marília, você é muito top, sou sua fã. Eu preciso ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Tá, vou responder as perguntas agora porque eu acho que eu já falei tudo a respeito do conteúdo de metabolismo. Parabéns, doutora, pela profissional. Francis me falando. Oi, Kelly, tudo bem? Oba, você aqui, minha tia outra vez. Cristina, um beijo para todas vocês. Andréia, tô emagrecendo tão pouco, tenho 46 anos, será que é a idade? Então, sim, a partir dos 30 anos, como eu falei, o metabolismo pode ficar mais lento, mas a gente pode intervir, porque a tendência é você catabolizar mais, então diminuir massa magra e aumentar a gordura. Agora, poxa, não é porque isso acontece naturalmente com o processo de envelhecimento que eu vou cruzar os braços e ficar vendo tudo acontecer e chorando, né? 46 anos, você ainda é nova. Pensa que a longevidade de uma mulher hoje é 85, 90. Você tem quase, tá na metade da idade.
da vida, né? Vamos dizer assim. Então, gente, vamos lá, a luta, arregaça a manga, vamos começar a comer direitinho, fazer exercício, dormir direito, né? Colocar essa energia toda pra fora. Gente, lembra uma coisa, o exercício também vocês têm que entender que a gente tem essa característica adaptativa, como eu falei, um equilíbrio metabólico para uma questão de sobrevivência. Então, toda vez que o exercício estiver fácil, tanto na força como na parte de velocidade aeróbia, vocês têm que se exigir cada vez mais. E com o passar da idade, como eu falo muito no meu Instagram, enfim, para todas vocês, eu tenho que estar sempre melhorando a cada dia que passa, porque senão eu vou ter uma adaptação e aí eu não vou ter mais esse impacto no metabolismo. O que era legal para mim há uma semana atrás, hoje já não é mais. A gente está em constante mudança. Então isso é importante vocês. Às vezes eu vejo paciente, olha, mas eu estou sempre andando, eu ando todo dia 1 hora, mas a vida inteira aquela paciente só andou 1 hora o tempo todo no mesmo ritmo, não mudou nada. Ó, os estímulos têm que ser mudados, a velocidade tem que ser mudada. É importante isso. Por quê? Porque a gente está em constante evolução, ou para ficar em constante evolução, né? Porque senão aquilo que conseguir até manter vocês, pode ser que hoje já não é mais suficiente. Tem que melhorar. Por isso, ó, cutuca personal, vai na academia, exija de você, mas isso tem que partir de cada um. Não é da academia, né? É de cada um de vocês ser exigente com vocês mesmas e não ficar só chorando e se lamentando, hein? Ó lá, um puxão de orelha aí para todas, hein? Se alguém se enquadra nisso, é lógico, né? Perco bem pouco, ela perde bem pouco peso, mãe do João Vivi, tem 42 anos, estou com uma dieta com uma Nutri. O importante é perder com qualidade, é diminuir peso de balança, pensando em diminuir gordura, não massa magra. Então, veja, a mulher tem muito essa questão, ver peso de balança, e não é isso. Tem que ver se diminuiu gordura, porque o músculo pesa, gente. E toda vez que vocês aumentarem massa magra, aumenta metabolismo, aumenta gasto calórico, mas aumenta o conteúdo de água. Então, isso vai ter um peso na balança. Então, entendam isso. Quando vocês fizerem o exame de bioimpedância, a gente consegue ver isso direitinho. Então, quando vocês fizerem o processo de emagrecimento, não é para pesar só na balança, né? O ideal é para fazer a bioimpedância, para a gente poder saber onde está ganhando, onde está perdendo, onde está anabolizando, onde está catabolizando, tá? Tem um bloqueio, posso ir à academia? Um bloqueio? Qual bloqueio? Não entendi, Celina. A gente precisa saber, um bloqueio o quê? Psicológico, um bloqueio físico, qual bloqueio que você tem? Vamos lá. Moro no Jersey. Posso me consultar com você daqui? Me chama no particular, que daí a gente consegue conversar um pouco e saber qual que é, se eu posso passar alguma orientação, né? Porque consulta mesmo, eu gosto de fazer no consultório, tem que fazer a bioimpedância, tem que analisar todos os exames. Vocês estão vendo que cada caso é um caso, tudo é muito personalizado. A gente hoje faz o estudo genético, a gente faz o teste de intolerância alimentar, a gente faz a bioimpedância, quer dizer, muita coisa para poder armar as estratégias. E também a estratégia, cada hora é uma que a gente usa na alimentação, na suplementação, né? E até na questão de treinamentos, tem que ser sempre modificado. O metabolismo pode mudar com a idade? Com certeza. Edrianeb, né? Isso. Eu acabei de falar com vocês, né? A idade é um dos fatores determinantes para mudar o nosso metabolismo, mas a gente também pode frear isso, tipo, pode intervir de forma positiva se a gente fizer exercício, comer direito, dormir bem, controlar estresse, né? Cris, boa noite, doutora. Oi, boa noite. Eliane Freire, olha lá. Eliane Freire, eu não quero emagrecer, mas será que fazer caminhadas à noite vai ajudar nesse processo? Então, se você não quer emagrecer, a gente pode fazer uma caminhada para melhorar a questão, às vezes, psicológica, aumentar a serotonina, a dopamina, para relaxar, para respirar, oxigenar os tecidos, oxigenar o seu cérebro, para circulação. Tem
benefícios à caminhada. Agora, você também, se não quer diminuir seu peso, você tem que ver o que você está ingerindo, a quantidade que você está ingerindo, então aumentar aí o consumo para não reduzir seu peso, já que aumenta o gasto pela caminhada, e não fazer com tanta intensidade de esforço. E por outro lado, lembra da musculação que eu falei que é importante para as mulheres, tá? Para não perder massa magra, hein? Então tem que olhar as duas coisas. Treino e alimentação para você não reduzir o peso, já que você não quer. Oi, Andréia. Um beijo, minha prima, hein? Olá. Vanderleia Ramos, oi. Cavalinha e moringá, serve para quê? Cavalinha é diurético, gente, tá? É um chá que eu já falei para vocês, e a moringá também, ela dá bastante energia, disposição. A menopausa deixa o metabolismo mais lento? Com certeza, porque quando uma mulher fica na menopausa, geralmente ou naturalmente a partir dos 50 anos. Então é óbvio que aí a gente já tem um metabolismo não tão acelerado como tinha aos 20 e 30 anos, porque eu tenho menos massa magra, e aí eu vou ter então uma taxa metabólica basal menor, um gasto calórico menor, mas isso não quer dizer que você não possa melhorar isso, tá? Podemos acelerar esse metabolismo mesmo na menopausa, né? É só montar estratégias nutricionais e de exercícios físicos, hein? Vanderlei, quais são os melhores chás para ajudar a emagrecer? Eu já falei chá verde, chá mate, que tem aí substâncias, principalmente a cafeína, que ajuda bem esse processo, né? Chá preto, tá? O chá branco, chá vermelho, aí eles são mais termogênicos. Doutora, a clorela e espirulina ajuda a acelerar o metabolismo? A clorela e espirulina é muito bom para fazer desintoxicação, né? Elas são ótimas para isso, são algas que vão ajudar muito isso, ajuda a parte hepática a fazer esse processo de detox. E aí, quanto mais desintoxicado eu tiver, eu vou conseguir ter um ritmo metabólico melhor, né? Então é lógico que tudo vai funcionar melhor no meu organismo, inclusive metabolismo. Mas não adianta pensar que é só tomar clorela e espirulina que vai ajudar como um todo. Como vocês viram, tem várias coisas aí associadas. Eu faço funcional, é bom, é ótimo funcionar, viu, Vilma? É excelente, o risco de lesão é menor, mas tem que se exigir também no funcional, tá? O Pilates tem que se exigir. Agora, para síntese muscular, aí talvez eu tenha que fazer um pouquinho mais de força. Pode ser o funcional, mas o Pilates já não exerce tanta força. Ele tem uma outra característica de fortalecer, tá? De alongar, da gente ter mais flexibilidade, ter equilíbrio, tem outros benefícios. No momento não posso fazer academia, mas pedalo todos os dias. É bom, é ótimo. Aí você pode usar também o pedal, a bicicleta, com velocidade, muda as velocidades, ou aumenta o peso para poder enrijecer as pernas, né? Isso é importante. Mudar sempre as estratégias. Doutora, tô fazendo low carb, mas tô emagrecendo muito devagar. Será a idade? Nem todo mundo é bom a low carb para o emagrecimento. A gente precisa saber também que low carb você está fazendo, que tipo de proteína você está comendo, que quantidade, que horário, que tipo de exercício, tá? Às vezes a sua genética não combina com tão baixo carboidrato para emagrecer, o metabolismo não combina. Por isso que a gente tem os testes genéticos hoje, Cristina, para saber como é que o seu metabolismo responde melhor. Se é com mais carboidrato, menos carboidrato, sem carboidrato, com mais proteína, com mais gordura. Existe isso também, tá? A gente tem expressões genéticas que se pronunciam mais, que tem melhor característica para uma coisa ou para outra. Sirlene, doutora, quanto tempo posso tomar detox e couve, gengibre, abacaxi e limão? Depende, quanto tempo for necessário para você. Você se intoxica todo dia? Não, espero que não. Então, se você gosta, é uma coisa. Agora, se você tem necessidade, não tem necessidade, você não precisa tomar por tanto tempo. É bom a gente mudar também, fazer uma alternância, comer a couve de outro jeito, comer o abacaxi de outro jeito, limão de outro jeito, né? Um primeiro passo sempre quando o paciente começa a fazer a reeducação alimentar, a gente pensa na detox mesmo.
Mas depois a gente pode estar mudando, porque senão fica muito enjoativo. E aí, se você come alimentação saudável, sem se poluir, sem se intoxicar, né, com esses alimentos ultraprocessados, excesso de sal, gordura, enfim, tranqueiras, alimentos agrotóxicos e tudo mais, aí não há necessidade de fazer com tanta frequência, tá? Mas não tem interferência se você quiser tomar todo dia o suco verde. Faço funcional. É bom, Vilmar. Cristina, mas tem que fazer um pouco de aeróbio também, hein? Não é só funcional, tá? O que você acha do jejum? Depende para quem, depende que objetivo, né? Então, no jejum não é dizer que se aplica a todo mundo, nem todo mundo pode fazer jejum. Então, depende para quem, né? Eu só disse hoje com relação ao jejum que ele não tem influência sobre o metabolismo. Digo de desacelerar o metabolismo. Ele tem várias influências metabólicas, tá? Mas não necessariamente com relação a desacelerar o metabolismo, como o pessoal me perguntou. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi tudo. Boa noite. Também cheguei atrasada. Você pode assistir no canal dela? Então, só para poder finalizar aqui para vocês, essa live vai ficar no ar até amanhã, né, por 24 horas, e também vai para o meu canal do YouTube, ou melhor, o canal da Clínica Equilíbrio Nutricional, tá? Então, fico aí grata, agradeço realmente de coração a todas vocês que estão aqui me incentivando, como eu falei para vocês, a cada vez mais aí buscar coisas novas e compartilhar conhecimentos novos, experiências aí a cada semana com temas tão legais. Aceito as sugestões com relação a novos temas que são de interesse de vocês, que vocês têm mais dificuldades de entender ou têm mais dúvidas. Eu estou aqui pronta para poder estar ajudando todas vocês. Algumas perguntas que eu não respondi agora, pode me perguntar depois. Outra coisa que é importante é que amanhã a gente vai ter uma live super legal para as mamães aí, ou vovós, ou cuidadoras que estão me assistindo, com a doutora Juliana Rossi. Vai ser, o horário ela tá postando e eu posso depois falar para vocês, que eu não sei se é 7 horas, provavelmente vai ser 7 horas da noite, sobre lancheira saudável. Toda mãe tem dificuldade sobre isso, eu sei aqui é uma grande polêmica, o que põe, o que é saudável, tem muito alimento hoje pronto e você não sabe se é legal, se não é, se isso é conveniente colocar nas lancheiras das crianças, e ela vai dar muitas ideias de alimentos para vocês fazerem ou comprar pronto. Então não percam amanhã, então, a live com a doutora Juliana Rossi. E também quero aqui já deixar no primeiro dia de agosto, o meu parabéns aí, se eu estiver vendo aí alguma Nutri, alguma colega minha aí assistindo, deixar o parabéns para todas, que esse mês é o mês da nutricionista, né? E a gente tem que realmente ficar grata a Deus por ter dado essa luz, pelo menos eu posso falar por mim, de ter dado essa oportunidade, essa luz, de eu ter escolhido essa profissão, esse trabalho que tanto me engrandece, que tanto me dá prazer, felicidade em poder ajudar cada vez mais as pessoas a mudar a qualidade de vida delas, a dar mais saúde, a dar mais alegria, a dar mais longevidade. Eu tenho muito orgulho, muita satisfação e muita gratidão com relação a isso. Amo o que eu faço, graças a Deus. Eu escolhi disso o meu trabalho, mas eu nem sinto que isso é um trabalho, de tanto gosto e tanto amor que eu tenho na minha profissão. Então, parabéns a todas as nutricionistas, espero que todas vocês tenham a mesma consciência, o mesmo amor, o mesmo orgulho dessa profissão que hoje está sendo tão valorizada e tão reconhecida a cada dia mais. Então, esse é o nosso mês, e aí no dia 31 a gente comemora de fato. Mas vai aí a lembrança para vocês todas, tá? Um beijo grande e até a próxima live. Boa noite e obrigado pela presença de todas, viu? Até, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.